estou à vossa disposição para uma questão que queiram colocar sobre este tipo de dispositivos. E pronto, eu achei esta sequência de... Pronto, eu inicialmente, por acaso, estive a pensar no que é que devia... Pronto, como tu propuseste falar, também estava com a ideia, talvez, de propor uma coisa mais abrangente, que era a utilização de aplicações móveis também para o ensino do controle, não é? Mas como tenho estado envolvido mais ultimamente com este tipo de equipamento, pensei que estava mais atualizado isto que o outro, não é? Não sei se tem alguma questão que queiram colocar. Isto eu sei que é um bocado... Bill, não estamos a ouvir. Não tens o som desligado. Obrigado, Paulo. Acho muito importante este tipo de trabalho de outreach para envolver outras escolas, não é? Para depois incentivar e dar essas perspectivas práticas da engenharia. Em relação aos kits que deixar nas escolas, o financiamento daquilo veio do projeto, não é? Sim, sim. O financiamento foi pago por essas verbas da EFAC e, portanto, contemplava mesmo uma verba para brindes, era chamado-se mesmo brindes, não é? E nós encaramos isso como a hipótese de comprar estes dispositivos e oferecemos, não só, oferecemos também, esqueci-me de dizer isso, eu ofereci um kit a cada um dos professores que participou no webinar, oferecemos um kit. Depois dos professores terem participado, nós mandamos um kit até antes do webinar. Portanto, cada um dos 47 professores recebeu um kit, não é? E depois, nas 3 escolas que também fomos, também demos um conjunto, que foi 10 ou 12 kits em cada escola. E o objetivo, pensamos em oferecer aos alunos, mas como os alunos vão mudando, achamos melhor oferecer aos professores que estão responsáveis para depois usarem vários anos. E foi esse o objetivo, não é? E funcionou bastante bem. Em termos de... nós depois fizemos um inquérito no Google Forms e também queríamos saber qual é que era o envolvimento dos professores nas escolas com este tipo de equipamento, porque nós tivemos professores, eram quase todos desta área da eletrónica, da computação e da mecatrónica, mas também tivemos alguns professores que eram, 3 ou 4, que eram de físico-química. E esses professores de físico-química, também trabalham nesta era da STEAM, não é? Também acharam interessante usarem o TC Lab na parte dos sensores para medir a temperatura e fazer algumas experiências diversas. Foi interessante e tem sido interessante nesse aspecto. Não sei se respondi à tua questão. Sim. Eu acho que a próxima vez que eu faço uma visita para a tua universidade, eu vou pedir também um kit. Sim, eu neste momento, pronto, não, a única, só tenho de explicar uma coisa, há só um problema que os kits são feitos, o John Green começou por fazer isto de uma forma, os kits podem ser replicados para quem tiver jeito com a eletrónica, até podem fazer o próprio kit, não é? Mas ele vende-os, não é? E cria uma companhia nos Estados Unidos e só são vendidos nos Estados Unidos. Ora, o problema é que nós, para importarmos os kits dos Estados Unidos, é uma dor de cabeça terrível. Porque depois tem de passar pela alfândega e tem de pagar os impostos na alfândega. Pronto, não, é uma dor de cabeça, é a compra do kit, receber os kits. Mas depois de os receberem, de os ter cá, eu por acaso, nós demos todos os 70 kits, não é? Mas teria todo o gosto em te oferecer um, óbvio. E diz-me uma coisa, Paulo, qual é o custo do preço? Depois com os impostos é que agravam um bocado, mas são $40. $40. Não é? Agora, eu acho que este tipo de kits também são importantes numa forma de democratizar o acesso aos laboratórios. Porque o equipamento que nós temos nos laboratórios, estes kits que nós usamos, são são robustos, mas são muito caros. Um kit de controle pode custar facilmente 5, 6 mil euros. Sim. E enquanto que este tipo de equipamento, também não é robusto, é muito fácil de utilizar e até mesmo para países com dificuldade, porque muitas vezes, eu sei que nós em Portugal estamos convencidos que somos um país rico, não é? Mas não somos, não é? E há países com muito menos dinheiro que nós, e que, por exemplo, nesses países
este tipo de equipamento também pode potenciar o ensino do controle automático, não é? E de outras áreas. Porque o John Green fez um trabalho excelente, a página tem muita informação, tem muitos vídeos, não é? Portanto, é só uma questão de nós termos interesse em utilizar. Nesse aspecto, acho que estes kits também vão, no futuro, vão ter mais, porque vão aparecer mais noutras áreas, não é? E isso eu acho que é interessante, os alunos poderem testar em casa facilmente coisas, não é? Eu sou de formação da área de eletrónica do secundário. Eu, na altura, em vez de seguir a via ensino, segui a via tecnoprofissional de eletrónica. E nós tínhamos muitos laboratórios, isto é, e laboratórios praticamente, o tamanho do grupo era 2 alunos, porque nós tínhamos que fazer mesmo, então o professor avaliava a nossa capacidade também de montar os circuitos, testar os circuitos, não é? Eu sei. E é engraçado que na altura, houve a professora, dizia na altura, que era uma professora do ISEP, dava aulas no ISEP também, e dava dava lá em São João da Madeira as aulas, e achei engraçado que ela dizia-nos, o trabalho mais difícil que vocês vão fazer na universidade, na área de eletrónica, é talvez aquilo que vocês vão fazer no 10º ano. E eu ficava assim, nós dávamos um bocadinho de lado, isso que não é bem assim, professor está a dizer, então na universidade. É porque se calhar vocês vão fazer outras coisas, vão saber a base teórica, não é? Para a resolução destes problemas, mas o que vocês vão fazer lá se calhar é uma fonte de alimentação. É um controlador tipo da temperatura de uma sala. E nós ficávamos assim um bocado a pensar. E ela tinha razão. Quando eu estava a fazer eletrónicas no 3º e 4º ano da licenciatura, o meu trabalho, que foi fazer o primeiro Eletrónica 1, que era analógica, não é? Era uma fonte de alimentação. E depois, na Eletrónica 2, no 2º semestre do 3º ano, nós tínhamos fazíamos um controle de temperatura. Por acaso, no meu caso, foi um nível de ruído no aeroporto. Não é? Mas nós tínhamos um laboratório, nós produzíamos e testávamos, quer dizer, o que era extremamente interessante. Atualmente isto já não acontece. Eles fazem umas simulações em computador, Sim. não é? Agora também pode ter. É verdade, porque agora também apareceram também simuladores muito fiáveis para a eletrónica. Mas a eletrónica é das áreas que eu ainda considero que esta transição entre a teórica e a prática pode ser rápida, porque geralmente, a pessoa pode explicar dás os transistores, tens uma experiência com transistores, dás um diodo, tens experiências com diodos. E aí há facilidade, porque os componentes também não são, tens os circuitos integrados, não são muito caros. E, portanto, aí a coisa funciona até relativamente bem. Claro que os alunos depois também têm de ter acesso aos laboratórios, mas os laboratórios de eletrónica não é difícil porque enfim, não há ali também, os custos elevados. Sim, tem os osciloscópios, tem os veladores sinais, tem aqueles dispositivos, mas em princípio aí é mais fácil de controlar. Agora, nos equipamentos de controle, tu tens equipamento que não podes deixar que os miúdos andem para lá mexer sozinhos. E é esse que é o problema. Agora, eu percebo o que dizes, porque eu também passei por uma escola secundária. Eu também estudei no 11º ano, estudei na antiga Escola Industrial da Infantão Henrique no Porto. Também tinha os laboratórios, era a antiga Escola Industrial. E então nós tínhamos os laboratórios separados por curso, não é? Tínhamos os de eletrotecnia, tinha a parte de instalações elétricas, tinha um bruto de um pavilhão e tinha também a parte eletrónica. Os de civil tinham a parte para fazer lá a parte do botão, os de mecânica tinham a parte e tinha também têxtil, as 4 áreas que havia na altura. Não havia ainda informática na altura. E de facto foi uma coisa para mim muito boa, porque tinha uma parte prática muito interessante, não é? Que me foi também útil na vida. Agora, eu acho que o que se passa muitas vezes é que a prática muitas vezes não está a ser muito valorizada, não é? E a engenharia sem prática não existe, na minha opinião. Não é? É verdade. E cada vez mais, nós estamos a usar simuladores, então com o Covid isso foi uma coisa terrível, não é? Eu acho que esta geração do Covid vai ficar penalizada porque não teve o mesmo acompanhamento em algumas, não teve, de certeza, porque em algumas áreas é impossível mesmo, e então vão ficar com um déficit a nível da sua formação prática, não é? É verdade. Que não sei como é que vai ser colmatada, não é? E, portanto, eu tenho participado numa série também na parte no controle deste ano houve uma sessão sobre também o efeito do Covid, não é? E tenho participado também nesta conferência de Hamburgo, também estive a participar num painel, e toda a gente ainda anda a avaliar um bocado o que é que se passa, quais é que são as repercussões
do ensino no tempo do Covid. Não é? E eu acho que elas ainda vão ser, não podem ser medidas. Pá, ainda vai demorar um tempo para sabermos quais é que são os impactos. Não sei se tens dado conta dos alunos agora são muito diferentes depois do Covid, não é? Eu, por acaso, fico... Uma das coisas que eu notei, e até comentar com colegas, tinha um casal amigo que teve um filho a estudar, teve a estudar na Universidade do Minho, na Engenharia Mecânica. E um dos comentários que eles acharam foi, pronto, isto devido ao Covid foi um momento, isto é, péssimo, que eles consideraram péssimo. Porquê? Porque ele não teve acesso ao laboratório. Isto é, ele diz, o meu filho vai ser um engenheiro mecânico, mas isto é, nunca entrou praticamente no laboratório. Teve o azar de nunca ter entrado no laboratório. Quer dizer. Há casos de, por exemplo, imagina, eu não estou aqui a dar aulas a muitos cursos, então também a engenharia informática, dou a inteligência artificial, também a engenharia informática. E há alunos de engenharia informática que entraram no primeiro ano e nem sequer tiveram quase ensino presencial. No segundo também foi afetado grandemente pelo Covid. E, portanto, só quase no terceiro ano é que eles tiveram contacto, aulas presenciais, de alguma forma. E o que acontece é que esses alunos, depois, em termos de competências sociais, não é? Ficaram muito prejudicados, não é? E muitos dos alunos, ao fim de 3 anos, têm logo ofertas de emprego e vão trabalhar. Mas depois os próprios empregadores também agora estão numa de, se você quiser trabalhar em casa, pode trabalhar em casa. Quer dizer, o aluno teve 3 anos em que não estabeleceu competências sociais fundamentais, não é? E muitos alunos de informática, diga-se de uma verdade, também alguns deles alguns deles também não têm muitas competências sociais. E depois vão para o mercado de trabalho e o empregador pede, não quer trabalhar em casa. Eu acho que isso é terrível do ponto de vista social. E mesmo os alunos que nós temos agora, alguns têm de reconhecer que alguns deles estão na sala de aula, não sei, e é como se estivessem em casa, porque eles ainda estão num modo. Eu tenho reparado alguns alunos que parecem que estão distraídos e não se apercebem que o contexto mudou, que já não estão no quarto deles a assistir a uma sessão do Zoom, estás a perceber? Isso é problemático. Agora, não sei, eu penso que as áreas da engenharia, e isto é uma reflexão que se calhar vai ter que ser feita no futuro. Acho que esta vaga que apanhou o Covid, eu tenho a ideia que vai sair pior preparada do que antes do Covid, não necessariamente. Não é? Eu concordo contigo. Isso nós notamos aqui. Eles têm, além de terem tido menos acesso aos laboratórios, não é? Nota-se claramente que algumas das competências, isto é, eles não conseguem identificar coisas simples que um aluno, eu vou-lhes mostrar um túnel de vento e eles não sabem, olham para aquilo e ouvem falar, isto é, alguns quando veem, isto se calhar, isto é isto, professor, isto é aquilo, sim, isso é o que está. E conseguem identificar, mas muitos não. A capacidade... E também a capacidade de concentração. Noto que a capacidade de concentração dos alunos, que neste momento, os que passaram por essa fase, que ainda apanho, porque nós ainda temos uma mestrado integrado em engenharia técnica funcionária, portanto, neste momento eu estou a dar, por exemplo, automação industrial aos do 4º ano, e eles ainda têm os 5 anos, não é? E noto que a nível de concentração, eles não se conseguem concentrar da mesma forma que os outros alunos que eu tinha antes. Quer dizer, porque isso é destas coisas, não é? Nós podemos tentar esquecer, não é? Porque nós podemos ter um interruptor e dizer assim, pronto, acabou, ou em princípio, isto já temos o ensino presencial, tivemos uma adaptação forçada e agora vamos ligar o interruptor e vamos voltar ao modo normal. Mas eu acho que nós não podemos fazer isso, porque os alunos não são os mesmos. O problema é este, é que os alunos que nós temos agora não são iguais aos de há 10 anos, de maneira nenhuma, nem há 20 anos, não é? São diferentes, não é? E muitos de nós encaram os alunos como se fossem iguais. E continuamos a ensinar como ensinávamos há 20 anos, em algumas áreas, não é? Especialmente nas áreas mais clássicas. E mesmo com o Covid, os alunos mudaram. E nós não estamos tão bons a mudar como devíamos. Não? E, portanto, temos de arranjar algumas táticas que possam suprir temos de nos adaptar também. Não é? E não é fácil. Não é? Claro que sim. Para nós também é difícil. Eu também acho. Eu acho que nós, também com o Covid, também não foi fácil para nós. Não foi de maneira nenhuma. Então, que estas coisas estarem toda a gente em casa a trabalhar e gerou. Por um lado, gerou, pessoalmente, também potenciou experimentar coisas que eu de outra forma não podia ter experimentado. A nossa formação a nossa formação que nós temos aqui é de ensino presencial. O nosso ensino é presencial. Nós temos pouco. Agora temos alguns cursos que também funcionam
Mas a nossa experiência é essa, é ensino presencial. E fomos convertidos à força para ensino por, pronto, todos nós, de repente, viramos profissionais de ensino à distância. E, por um lado, foi bom para testar algumas coisas. Por exemplo, eu acho que a nível do ensino da programação, das cadeiras de programação, funcionam muito bem. Porque aquela maneira de organizar os alunos por dois em cada sala, né, daquelas breakout rooms, e permitir fazer visitas e partilhar a tela, olha, eliminou o ruído das aulas práticas, que às vezes é assim uma coisa incomodativa. Não é? E essa é uma componente que eu acho que funcionou bem. E até é uma coisa que eu acho que... Eu outro dia, olha, esqueci-me do adaptador para ligar o computador ao VGA, não é? Como o computador tem estas portas USB-C. E para desenrascar, digo, pega lá um link e vocês ligam-se todos ao Zoom. E eles ligaram-se todos ao Zoom, eu partilhei a tela e funcionou muito bem, mesmo presencialmente. Não é? Portanto, há coisas que acho que é de aproveitar e de continuar, não é? Eu, por acaso, na minha área mais de aerodinâmica e propulsão, acho que já foi mais difícil, porque nós temos tido algumas experiências com alguns escoamentos, porque depois... Equipamento pesado e não dá para fazer... mesmo alguns fizeram umas experiências em casa e brincaram e mostraram, mas não isto é, era preciso estar ali... Há áreas que é impossível, porque é impossível. Não, mas eu às vezes não sei, eu digo aos meus alunos às vezes, contar que às vezes, eu posso ser uma pessoa, imagina, às vezes, porque eles não, como é que eu tenho explicado? Que é a importância da prática, não é? Eu posso dizer uma pessoa que não sabe nada de bicicleta, eu posso explicar a uma pessoa que não sabe nada de bicicleta, teoricamente, como é que se anda de bicicleta, que é uma perfeição, faça-lhe uma exposição espetacular, mas se a pessoa se pôr em cima da bicicleta e começar nunca vai saber andar de bicicleta, não é? Portanto, é isso que estás a perceber, que eu acho que o pessoal na engenharia tende, sem prática, não... não se chega lá. E acho que o pessoal às vezes esquece um bocado disso, perfeitamente. Mas, Paulo, aquilo que me está a surpreender um bocado é que parece-me que alguns cursos estão a achar natural não deixar de haver laboratórios. Isso é que me preocupa um bocado. Porque nós antigamente tínhamos, por exemplo, uma disciplina com aquelas disciplinas que nós agora chamamos de 6 créditos, não é? 6 a 7S. Antes havia, por exemplo, 2 horas teóricas, 2 horas teórico-práticas e 2 horas práticas, não é? E essas 2 horas teórico-práticas, depois, entretanto, com a formação de Bolonha, as horas teórico-práticas quase que desapareceram, não é? Portanto, passou a ter teóricas e práticas, não é? E agora também se está a falar muito em reduzir as horas de contacto com os alunos, não é? E isso pode ser problemático, não disciplinas de engenharia ter menos de 4 horas de contacto com os alunos, não é? Quer dizer, não sei, eu acho que isso é preocupante. Portanto, é preciso não... Eu acho que baixar mais. Noto isso. Noto e cada vez temos menos recursos humanos para nos ajudarem também, porque assim nós muitas vezes estamos sozinhos ou não nos é popular, ou não temos os técnicos nos laboratórios, também é outro problema como tu disseste. Sim, isso é, exatamente. Acaba por preocupar um bocadinho. É porque é muito diferente. Eu, por acaso, nós aqui temos pouquíssimos técnicos. Não é? Eu lembro, por exemplo, quando estava a fazer o doutoramento, o meu orientador lá em Manchester, o que ele fazia era o seguinte: havia um técnico de laboratório que era muito bom, não é? E esse técnico preparava as experiências, não é? Todas, não é? Punha tudo a funcionar, ele que fazia a manutenção do laboratório, e o professor depois vinha e só era, digamos assim, tipo uma performance. Ele chegava lá, fazia a aula, acabava a aula, o técnico arrumava tudo, portanto, digamos assim, é assim que funciona bem, estás a perceber? Quer dizer, digamos que é o ideal, não é? Tu tens de montar tudo e tratar de tudo, e o professor acaba por fazer técnica ao mesmo tempo. É verdade, é verdade. É verdade. Não sei se o Alfredo Soeiro também já está online. Se tiverem mais alguma questão que queiram colocar. Se não... se calhar. Olha o André. Então, assim, estamos a ouvir, André. Boa tarde. É uma pergunta de curiosidade sobre a parte de utilização desse tipo nas aulas de controlo. Sim. Se funcionou bem, se comprar algum desse tipo em paralelo com o projeto da secundária.
são outros tipos diferentes. Tem muitos alunos. Sim, não, nós estamos a falar pronto, estamos a falar na utilização de aulas, pronto, nas aulas práticas. Eu também já utilizei nas aulas teóricas, não é? Mas nas aulas práticas em que temos 25 alunos no máximo, não estamos, são grupos pequenos, não é? E cada grupo de alunos tem um destes dispositivos, não é? Que podem levar para casa e, portanto, o objetivo começou por ser assim, trazer para casa e requisitar e eles andam com o dispositivo, não é? E que podem usar para fazer, depois desenvolviam um protocolo de um trabalho prático que eles faziam nas aulas e fora das aulas, na parte individual. E isso funcionou bem. Agora, eles também se pode deixar com o aluno ande com o dispositivo e ele depois pode testar por ele próprio outras técnicas, não dá só para usar também este kit, não é? Na escola secundária, o exemplo que eu mostrei é que o John Anna Green propôs também uma série de cursos, por exemplo, como ensinar Python com o TC Lab, como ensinar MATLAB com o TC Lab. Portanto, basicamente, utiliza o TC Lab como um dispositivo físico para mostrar como é que se pode fazer programação de algumas coisas. E isso também funciona muito bem nas aulas de programação, do secundário, que foi o exemplo que eu mostrei. Não sei se foi essa a pergunta que me fez que eu consegui. Eles não são muito robustos, imagino eu, com Arduino. Não são. Eu posso mostrar um, não são robustos por um simples motivo. Eles vêm com, não dá para ver, eu tenho que desligar aqui. Eles vêm com estes dois transistores que eu mostrei, vou partilhar outra vez, não são robustos. Eu já digo já porque é preciso ter, quer dizer, aquilo vem com uma caixa. Deixa eu só aqui ver se, desculpem lá, que eu estou aqui com dificuldade para ver. Deixa eu ver se consigo compartilhar. Vou só mostrar aqui a fotografia que é mais fácil, não é? Onde é que está? Pronto, está aqui a fotografia aqui, nesta fotografia. Pronto, estes dois, estão a ver, não estão? Pronto, estes dois transistores, não é? Pronto, é fácil se os alunos andarem tem uma caixinha de cartão que dá para guardar o kit, não é? Depois vem com dois cabos. Vem com um cabo para ligar ao computador e com um cabo para ligar esta parte de cima à fonte de alimentação. Não é? Claro que se os alunos levam isto na mochila e pressionam a caixa, o que acontece é que estes dois dissipadores, estes dois transistores ficam amassados. Portanto, é preciso ter um certo cuidado. Não é? E até às vezes, não se vê aqui muito bem, mas os sensores que estão aqui colados no transistor ficam desligados. Não é? Portanto, ele não é robusto. Agora, se as pessoas tiverem cuidado, não é arrumarem, uma das coisas que é preciso ter cuidado é quando os alunos estão a arrumar isto nas caixas, que eles, quando acaba a aula, são muito precipitados de uma forma como guardam as coisas, não é? E então querem guardar tudo às 3 pancadas para ir lá tomar café. E o que acontece é que às vezes, pronto, isso é verdade, ele não é uma coisa robusta, não é? Mas funciona perfeitamente. Não, pronto, depois da parte também, os cabos vem um cabo, este cabo que está aqui a branco, não é? E um azul. Portanto, tem essa facilidade, é que não é preciso andar a fazer montagens nenhumas, pá. A pessoa compra isto e está pronto a ser utilizado. Excelente. Bom, mais alguma questão? Então, se calhar, íamos agradecer aqui ao Paulo por ter foi um gosto. Esta apresentação, esta excelente apresentação. A próxima, talvez se houver outra oportunidade, pronto, esta coisa é um bocado específica, mais para o controle, mas pronto, como eu tinha dito, é uma coisa que na altura, quando lançamos esta iniciativa do SPA às quartas, não é, com a Filomena e com a Maria João, na altura, e contigo também, André, foi que eu tinha a ideia que estas sessões eram mais interessantes, pronto, são interessantes para fazer assim divulgação de coisas mais genéricas, não é? Mas o que eu acho, na ideia, quando falamos disso inicialmente, seria mesmo para fazer coisas do género de como fazer, não é? Sei lá. Pronto, como fazer qualquer coisa e que seja mais global, estás a perceber? Por exemplo, na altura, uma das coisas que eu acho que até seria mais interessante partilhar até que isto era, por exemplo, como fazer aplicações para telemóveis, para smartphones, para o ensino. Não é? Estás a perceber? E dar uns cursozinhos destes mais práticos, estás a perceber? Em que as pessoas depois participassem e, digamos assim, ganhassem uma certa competência. Portanto, e cada nós, na sua área de engenharia, tem às vezes algumas ferramentas que podem ser usadas por todas. Não é?
e que podem ser partilhadas. Nesse aspecto, eu lançava-te o desafio de, se calhar, pensar nisso. Dizer, talvez, não sei, transformar a SPA às quartas numa coisa mais de mãos da massa, como fazer, estás a perceber? Porque eu acho que, como agora, nós ficamos todos saturados porque toda a gente agora, e cada vez há mais réplicas e nós cada vez estamos mais ocupados e tudo mais, é cada vez mais difícil o pessoal juntar-se numa hora, a não ser que de facto a pessoa diga, assisti àquilo e aprendi qualquer coisa que é útil para a minha atividade, senão as pessoas desligam, não é? Mas muito obrigado e estou disponível para qualquer coisa que seja necessário, já sabes. SPS para sempre. Obrigado, Paulo. Nada, obrigado. Eu vou parar só um bocadinho aqui a gravação. Está bem, para.